Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula é sobre ligamentos do tronco. Nesta videoaula eu vou passar para vocês todos os principais ligamentos que estão unindo, né, os ossos do tronco. Tanto os ossos do tórax, né, da caixa torácica, quanto os ligamentos que estão na coluna vertebral. O objetivo desta videoaula é fazer com que o aluno ele entenda quais são os principais ligamentos, né, que participam aí da união desses ossos do tronco, quais os seus nomes, né, e qual a sua função, ou seja, unir um osso a um outro osso. Tudo bem? Então, começando primeiramente com os ligamentos do tórax, nós vamos começar ali a observar os ligamentos que estão na articulação, tanto externo-clavicular quanto externo-costal anterior, né? Que é os ligamentos que estão na parede anterior do tórax. Então, o primeiro ligamento que a gente consegue identificar é um ligamento que une, que prende as costelas, ou seja, as cartilagens costais no osso externo, que são esses ligamentos aqui, ó, certo? Que nesta imagem, né, numa imagem real, são esses ligamentos aqui, ó. Tudo bem? Esses ligamentos são chamados externo-costais radiados. Externo-costais porque ele prende, né, o osso externo às costelas, né, e radiado porque ele apresenta uma forma radiada. Então, esses ligamentos são os ligamentos externo-costais radiados. Tudo bem? Externo-costais radiados. Um segundo ligamento que nós podemos identificar é um ligamento que, na verdade, é a própria cápsula articular de uma articulação. A articulação que ocorre entre o osso clavícula e o externo é chamada articulação externo-clavicular. Toda essa cápsula articular que faz a união desses dois ossos é chamado externo-clavicular. Então, a cápsula, ela propriamente já é chamada de externo-clavicular. Quando nós abrimos a cápsula articular, né, ou essa articulação externo-clavicular, internamente nós observamos que entre a clavícula e o externo existe uma estrutura em forma de disco fibrocartilaginosa que é chamada disco articular, que nesta imagem é esse aqui, ó, tá? O disco articular. Tudo bem? Então esse disco articular ele está entre os dois ossos, né, entre a clavícula e o externo, ou seja, na parte interna da articulação externo-clavicular, e ela serve para amortecer justamente os impactos, né? Então, todo e qualquer impacto que o membro superior receba e que passe através da clavícula, quando ela chega no externo, ela é amortecida por esse disco articular que existe entre o externo e a clavícula. Um outro ligamento que nós podemos observar é um ligamento que une as duas clavículas superiormente, né? Este ligamento ele está lá na incisura jugular do osso externo. E como este ligamento ele une as duas clavículas, ele é chamado ligamento interclavicular. Na imagem real, nós podemos observar um pedacinho dele aqui, ó, tá? Só um pedacinho aqui, ó, certo? Que é o ligamento interclavicular. Depois nós temos mais um outro ligamento que prende, né, que une a clavícula na primeira costela, né, tanto de um lado quanto do outro. Este ligamento que fica entre a clavícula e a primeira costela é chamado ligamento costoclavicular. Costoclavicular, justamente porque ele prende a costela, a primeira costela, na clavícula, né, e que é este ligamento aqui, ó, né, nesta imagem real, né, natural, nós temos este ligamento costoclavicular direito e o ligamento costoclavicular esquerdo, né? Aqui
é a articulação externo-clavicular, né? O disco articular, o ligamento interclavicular e os ligamentos esternocostais radiados. Então, esses ligamentos são os ligamentos que existem na parede anterior do tórax. Após esses ligamentos, né, que estão na parede anterior do tórax, nós vamos então agora partir para os ligamentos que estão na coluna vertebral. Né? Esses ligamentos que estão na coluna vertebral, existem vários ligamentos ali, né, na coluna vertebral. Então nós temos ligamentos que unem os corpos vertebrais, nós temos ligamentos que unem a cabeça das costelas, né, no corpo vertebral e no processo transverso. Nós temos ligamentos que se prendem entre os processos transversos, entre os processos espinhosos, né? Então nós temos vários tipos de ligamentos. Vamos começar com os dois primeiros ligamentos, que são os mais fáceis para visualizar. Quando nós observamos então essas duas imagens aqui, nós temos uma imagem de um segmento só, né, de um pequeno pedaço da coluna vertebral, aonde nós temos aqui, né, um corpo, dois corpos, né, 3, 4 corpos vertebrais, certo? Esta parte que nós estamos vendo aqui, ó, essa imagem à esquerda, é a parte anterior, né, da coluna vertebral, ou seja, é a parte da coluna vertebral que que apresenta os corpos vertebrais. E o corpo vertebral da vértebra, ela fica localizada anteriormente, ou seja, para frente. Esta imagem da direita, nós estamos observando já numa vista posterior. Então, todos os arcos vertebrais foram cerrados, e o que eu estou observando aqui no centro é o canal vertebral. É por onde vai passar a medula espinal. E aí nós observamos dois ligamentos. Tanto este ligamento aqui, ó, que está numa coloração mais escura, tá, ó, este ligamento, e este ligamento aqui, ó, tá? Esses dois ligamentos são chamados de ligamentos longitudinais da coluna vertebral. Porém, um ligamento longitudinal é chamado anterior, porque ele une, ele prende todos os corpos vertebrais anteriormente. Então é o longitudinal anterior. Este ligamento, ele também está prendendo os corpos vertebrais, porém posteriormente, né? Ou seja, este ligamento ele fica internamente ali no canal vertebral, né? Então este ligamento posterior é chamado longitudinal posterior. Tudo bem? Então aqui nós temos esses dois primeiros ligamentos da coluna vertebral, que é o longitudinal anterior e o longitudinal posterior. Esses dois ligamentos longitudinais, eles unem, eles prendem todos os corpos vertebrais, um no outro, tanto anteriormente quanto posteriormente. Bom, além dos dois ligamentos longitudinais, né, tanto o anterior quanto o posterior, existem outros ligamentos, né, como eu já comentei, que eles vão estar presentes na coluna vertebral, só que eles vão estar servindo como um elemento de união, né, de fixação de outros ossos, né, como no caso as costelas, nas vértebras, e também ligamentos que estão entre as vértebras, só que agora não relacionados ao corpo vertebral, e sim relacionados ao processo transverso e aos processos espinhosos. Tudo bem? Então, o primeiro ligamento que nós conseguimos identificar aqui nesta imagem é este ligamento anterior, que é justamente o longitudinal anterior, que nós já falamos na imagem, né, no slide anterior. O segundo ligamento que nós podemos identificar é o ligamento chamado intertransversário. É um ligamento que ele prende, ele une os processos transversos das vértebras. Então, é um ligamento que prende o processo transverso da vértebra superior com o da vértebra inferior, e assim sucessivamente, né? Desde da terceira cervical até a última lombar, ou seja, da L5. Então, nós temos o ligamento intertransversário. Tudo bem? Que é este ligamento aqui, ó. Tá? É este ligamento aqui, certo? Ou este aqui também, né?
ou este aqui também. Então, são ligamentos intertransversários. Um segundo ligamento que nós podemos observar é um ligamento chamado radiado da cabeça da costela. Radiado porque ele apresenta uma forma radiada, né, ó, como se fosse vários raiozinhos. Da cabeça da costela, ou seja, é um ligamento que vai prender a cabeça da costela na vértebra, né? Na vértebra, tudo bem? Mais precisamente no corpo vertebral. Então, esse ligamento todo aqui, ó, e este ligamento todo aqui é o radiado da cabeça da costela. Tá? Então, aqui, como nós temos somente um segmento mostrando duas costelas, nós temos somente dois ligamentos radiados da cabeça da costela. Mas vale lembrar que esse ligamento radiado da cabeça da costela, ele vai estar presente em todas as 24 costelas, nas 12 costelas direita e nas 12 costelas esquerdas. E este ligamento radiado da cabeça da costela, ele é encontrado somente na coluna vertebral torácica, porque ele está relacionado com a costela. E a costela só se prende nas 12 vértebras torácicas. Tudo bem? Um quarto ligamento aí que nós podemos observar é o ligamento chamado costotransversal. Costotransversal vem de, né, costela, transversal, de processo transverso. Então, nesta imagem da esquerda, nessa representação gráfica, é este ligamento aqui, ó, é o costotransversal. Ou seja, todas as costelas vão apresentar este ligamento costotransversal. Né? Então, é um ligamento que ele prende a costela no processo transverso da vértebra superior. Tá? E aqui, nesta imagem, qual é, né, esse ligamento que nós podemos observar? É este ligamento aqui, ó. Tá, ó. Costo transversal, ó. Costo transversal. Tudo bem, ó? Costo transversal, costo transversal. Tá? Então, são ligamentos que unem as costelas nos processos transversos das vértebras torácicas. Um outro elemento que nós podemos observar também, né, que não é um ligamento da coluna vertebral, mas ele é um elemento que é essencial que exista entre as vértebras, que é chamado disco intervertebral. O disco intervertebral, que nesta representação gráfica está representado por essa cor azul, tá? E na imagem à esquerda está representado por essa estrutura amarelada. Esse disco intervertebral, ele é uma fibrocartilagem, ou seja, ele é uma cartilagem que apresenta algumas fibrinas, né? Ou seja, um pouco de tecido fibroso para torná-lo resistente e, ao mesmo tempo, flexível. Então, por isso que é chamado fibrocartilagem. Tá? Ou seja, entre os corpos vertebrais de todas as vértebras, desde a C1 até a L5 com o sacro, nós temos um disco intervertebral. Então, nós temos um disco intervertebral entre a C1 e C2, entre a C2 e C3, C3 e C4 e assim sucessivamente até a L5 e o sacro. Então, esse disco intervertebral ele serve para amortecer impactos, né, entre uma vértebra e a outra. Ele serve como amortecedor, né? E também ele serve para igualar as superfícies, né? Porque quando nós estudamos as vértebras, nós observamos que o corpo vertebral ele não é totalmente reto, né? Ele apresenta um pouco abaulado, né? E também porque não pode ficar osso com osso diretamente. Então nós temos esse disco intervertebral. Tudo bem? Quando nós estudamos o disco intervertebral, é importante que nós saibamos como que o disco intervertebral ele é formado. O disco intervertebral, como eu falei, ele é uma fibrocartilagem. Se ele é uma fibrocartilagem, ele vai apresentar uma parte fibrosa e uma parte mais flexível, né? Mais gelatinosa.
Então, nós observando, né, um disco intervertebral numa vista superior, tá? A primeira coisa que nós podemos observar é que a parte externa do disco intervertebral, ela apresenta fibras circulares, ó, né? Ela apresenta fibras circulantes aqui, ó, tá? Essa parte externa do disco intervertebral é chamado anel fibroso. Anel fibroso. Anel fibroso porque justamente esta parte externa é formada por uma cartilagem, mas com bastante tecido fibroso, né, que torna o disco intervertebral resistente, né? O centro do disco intervertebral, a gente pode observar que ele apresenta uma coloração um pouco mais Desculpem. Apresenta uma coloração um pouco mais escura, né? Essa parte central do disco intervertebral é chamado núcleo pulposo, tá? Então essa parte central aqui é chamada núcleo pulposo. Este núcleo pulposo ele é formado também por cartilagem, mas com uma pequena quantidade aí de gordura e líquido sinovial, né, para deixar esse disco intervertebral, ao mesmo tempo que o torna resistente, né, o anel fibroso, esse núcleo pulposo torna-o macio, né, um pouco mais flexível para poder fazer a sua função de amortecedor e amortecer os impactos. Outros ligamentos que nós podemos observar são ligamentos que existem na união, né, na articulação, tanto atlanto-occipital quanto atlanto-axial. Atlanto-occipital é a articulação que ocorre entre os côndilos do occipital do crânio com a primeira vértebra, que é o atlas. E a articulação atlanto-axial é a articulação que ocorre entre a vértebra atlas com a vértebra axis. O que nós podemos observar aqui é que nós estamos analisando esta imagem numa vista anterior e esta imagem numa vista posterior. Anteriormente, o que nós podemos observar? Nós podemos observar que lateralmente, aonde ocorre mesmo, né, a articulação entre os côndilos do occipital e as faces articulares superiores do atlas, né, ó, tanto aqui quanto aqui, nós temos então uma cápsula articular, né, de cada lado. Esta cápsula articular, ela forma a articulação atlanto-occipital, né? Atlanto-occipital. Porém, entre as duas cápsulas articulares, existe uma membrana, tá, anteriormente, e uma membrana posterior, ó. Uma membrana posterior e uma membrana anterior. Esta membrana anterior é chamada membrana atlanto-occipital anterior. E esta membrana posterior é chamada membrana atlanto-occipital posterior. Tudo bem? O mesmo vai ocorrer com a articulação atlanto-axial. Nós temos aqui a cápsula articular, né, ó, onde ocorre o contato entre as faces articulares inferiores do atlas e superior do axis, né, que aqui eu tenho ela aberta e aqui ela fechada. Então, essa cápsula articular forma, então, a articulação atlanto-axial. Porém, entre as duas cápsulas articulares, existe uma membrana, ó, né? E esta membrana é chamada membrana atlanto-axial anterior. E esta membrana posterior é chamada membrana atlanto-axial posterior. Então, o que é importante o aluno perceber aqui é que as cápsulas articulares, onde ocorrem as articulações, é chamado de articulação atlanto-occipital e atlanto-axial, né, ó, atlanto-occipital direita, atlanto-occipital esquerda, atlanto-axial direita, atlanto-axial esquerda. O que fica entre as cápsulas articulares, tanto anteriormente quanto posteriormente, são chamados de membrana. Membrana porque é um ligamento mais largo,
tá? Então, por isso nós chamamos de membrana. Se esta membrana está entre o atlas e o occipital, nós vamos chamar de membrana atlanto-occipital. Só que nós temos uma na frente e uma atrás. Então, membrana atlanto-occipital anterior, membrana atlanto-occipital posterior. O mesmo vai ocorrer na articulação entre o atlas e o axis. Anteriormente, nós temos a membrana atlanto-axial anterior e, posteriormente, nós temos a articulação atlanto-axial posterior. Além dos ligamentos, né, que nós temos a articulação atlanto-occipital, atlanto-axial e as membranas atlanto-axial e atlanto-occipital, nós temos também outros ligamentos que que unem, né, o atlas com o osso occipital e o atlas com o axis internamente. Esses ligamentos eles ficam ali no canal vertebral. Então, o primeiro ligamento que nós podemos observar é chamado membrana tectória. O que é a membrana tectória? Se nós observarmos, aqui nós temos o ligamento longitudinal posterior, que é um ligamento que une os corpos vertebrais posteriormente, ou seja, ele fica dentro do canal vertebral. Só que quando este ligamento longitudinal posterior ele chega a nível do axis, ele se projeta até o osso occipital, tornando-se mais largo. Essa parte mais larga, né, do ligamento longitudinal posterior é chamado membrana tectória. Tudo bem? Então nós temos a membrana tectória, que ela une, né, que ela se prende lá no osso occipital, passa pelo atlas e passa pelo axis. Quando termina no axis, para baixo, né, inferiormente, nós temos aí o ligamento longitudinal posterior. Se nós retirarmos a membrana tectória, nós observamos esses ligamentos aqui embaixo da membrana tectória, tá? Que é esses ligamentos que nós temos aqui na imagem à esquerda. Nós podemos observar que nós temos esses ligamentos que eles vão formar uma cruz, ó, né? Esse ligamento em cruz é chamado ligamento cruciforme. Então, todo esse ligamento em forma de cruz é o ligamento cruciforme, que é o mesmo desse aqui, ó, tá? É o mesmo desse aqui, ó, certo? Só que esse ligamento cruciforme, ele é formado por dois ligamentos, né? Nós temos esse ligamento, nós temos um ligamento que ele está na vertical, ou seja, se prendendo lá no osso occipital e terminando aqui no axis, né, no corpo do axis. É esse ligamento na vertical. Esse ligamento na vertical é chamado fascículo longitudinal. Tá? Fascículo longitudinal. Tá? Só que nós temos um outro que fica na transversal, né? Ou seja, na horizontal. Este que fica na horizontal aqui, ó, é chamado ligamento transverso do atlas. Transverso do atlas. Tá? Então, o ligamento cruciforme, ele é formado pelo fascículo longitudinal, né? E também pelo transverso do atlas. Existem também os ligamentos alares. Nesta imagem não dá para observar, né? Não dá para a gente observar. Mas nessa imagem aqui dá para a gente ter uma ideia como é que esses ligamentos são e aonde eles estão. Os ligamentos alares são esses quatro aqui, ó, né, ó, que estão no sentido oblíquo. Então, esses quatro ligamentos no sentido oblíquo são chamados de ligamentos alares. Tá? Então, aqui abaixo da membrana tectória, nós temos o ligamento cruciforme, que é formado pelos fascículos longitudinais e pelo transverso do atlas. E também nós temos quatro ligamentos chamados ligamentos alares. Tudo bem? Além desses ligamentos, nós temos, né, mais um outro ligamento, que é chamado ligamento da nuca, ou ligamento nucal. Este ligamento da nuca, ele é um ligamento que ele se prende, né, aqui, ó, no osso occipital, e ele é um ligamento bem largo, ó, né?
e vai se prender em todos os processos espinhosos, tanto das vértebras cervicais, né, e terminando aqui, ó, basicamente na primeira vértebra torácica, né, na primeira vértebra torácica. Na verdade, esse ligamento da nuca, ele é formado de que maneira? Entre um processo espinhoso e outro, nós temos um ligamento no meio, que é chamado ligamento interespinhal ou interespinhoso. Esses ligamentos interespinhosos, eles são bem visíveis entre os processos espinhosos das vértebras torácicas e lombares. Da primeira vértebra torácica para cima, esses ligamentos interespinhosos, né, que existem também entre os processos espinhosos das cervicais, eles se alargam. E todos esses ligamentos interespinhais ou interespinhosos das cervicais formam este ligamento largo, que é o ligamento da nuca, é o ligamento nucal. Tudo bem? E os últimos ligamentos que nós temos aqui, né, desta videoaula de ligamentos de tronco, são ligamentos que prendem, que unem as vértebras lombares ao osso do quadril. Então nós observamos aqui que nós temos a L4 e a L5. Tanto da L4 quanto da L5 sai um ligamento que se prendem no osso ilho do quadril. Estes dois ligamentos são chamados de ligamento ilho-lombar. Ilho-lombar. Tá? Porque eles se prendem no osso ilho do quadril e nos processos transversos da L4 e L5, que são vértebras da região lombar. Tá? Outros ligamentos que nós podemos observar aqui também, né, nós temos o longitudinal posterior, que é este aqui, ó, que une todos os corpos vertebrais posteriormente, estando dentro do canal vertebral. E nós temos outros ligamentos também que unem o osso sacro com o osso do quadril. Né? Esses ligamentos eles tanto podem ser estudados como ligamentos do tronco, quanto como ligamentos de membro inferior. Como nós já estamos aqui na aula de ligamentos de tronco, eu já vou passar eles nessa videoaula. O primeiro ligamento que nós temos é chamado ligamento sacro-ilíaco dorsal. É um ligamento que ele se prende, né, aqui na linha, na crista sacral intermédia, né, e ele sai, né, da crista sacral intermédia e se prende no osso ilho, né, posteriormente. Ó, né? Então nós temos todo este ligamento aqui, ó, né, todo este ligamento até este mais proeminente, esses outros aqui, todos esses ligamentos são chamados de ligamento sacro-ilíaco dorsal. Só que do osso sacro, mais precisamente do corno sacral, se originam mais dois ligamentos. Um ligamento que vai para o túber isquiático e um outro ligamento que vai para a espinha isquiática. Este ligamento que vai para o túber isquiático é chamado sacrotuberal. Sacrotuberal. Então ele une, né, ele prende o corno sacral no túber isquiático. E depois nós temos um outro aqui, né, que fica abaixo aqui, que é o sacroespinhal, que se prende aqui no corno sacral e depois ele vai se prender lá na espinha isquiática do osso do quadril. Então nós temos três ligamentos prendendo, né, unindo o osso sacro ao osso do quadril. Então nós temos o primeiro sacro-ilíaco dorsal, o sacrotuberal, né, sacrotuberal e o sacroespinhal. Tá? Claro que existem outros ligamentos também, né, que são chamados de sacrococcígeos, né? Sacrococcígeos aqui que prendem o osso sacro no osso cóccix. Porém, esses não são tão importantes e tão relevantes assim, por isso eu não vou passá-los. Tá? Bom, pessoal, com isso nós terminamos os ligamentos do tronco, os principais ligamentos do tronco. Tá? Espero que com essa aula eu tenha passado para vocês esses ligamentos e vocês tenham entendido, né,
quais são os ligamentos, os principais ligamentos do tronco e quais as suas funções, né, onde eles se ligam. Se vocês observaram também, o nome do ligamento corresponde às partes em que ele está ligado, né? Então é fácil de memorizar esses ligamentos. Espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas, tenham aprendido esses ligamentos, feito as anotações necessárias, e novamente eu repito para vocês: qualquer dúvida, reclamações, sugestões, agradecimentos, deixem seus comentários lá, né, no canal, né, do vídeo lá, que assim que eu tiver a oportunidade eu estarei respondendo a vocês. Peço desculpas pelos problemas técnicos que surgiram aí, né, como um anúncio lá que a bateria estava acabando, né, eu deveria ter colocado já o cabinho ali para colocar a bateria para carregar, então peço desculpa em relação a isso, mas não vai atrapalhar nada a videoaula, né? Vocês podem utilizar a videoaula aí, né? E é isso, pessoal, né? Então, bons estudos, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima videoaula, que será de ligamentos de membro superior. Abraços, valeu!